ansiedade, depressão, insônia, fibromialgia, compulsão alimentar, TPM. Se eu te contasse que existe um ativo que pode ajudar em todos esses aspectos, você acreditaria? Pois é, ele existe e se chama 5-hidroxitriptofano, ou popularmente conhecido como 5-HTP. Mas antes de adentrarmos em todos os pormenores desse incrível suplemento, peço encarecidamente que você clique aqui embaixo, se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação. Porque desta maneira, assim que eu postar um conteúdo, o YouTube vai lá e te avisa com exclusividade. E você também me ajuda muito. Então clique aqui, é muito rápido, você não gasta nem um minutinho. Combinado? Apesar de encontrarmos o 5-HTP na Grifônia simplicifolia na natureza, ele não é uma substância muito estranha para o nosso corpo. E por quê? Porque quando nós consumimos, por exemplo, o triptofano, ele, num processo de hidroxilação, vira o 5-HTP. Ou seja, nós produzimos 5-HTP. E ele vai servir de matéria-prima para formar um mensageiro no nosso cérebro, um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina, por sua vez, controla o humor, controla o apetite, controla a temperatura corporal e vai servir também como precursora da melatonina. E aí você já começa a entender a importância e as possibilidades terapêuticas do 5-HTP. Em um estudo em que avaliou-se, por exemplo, 100 mg de 5-HTP em idosos, foi constatado que diminuiu-se o período de latência do sono. Latência do sono seria aquele período entre que você decide dormir até o período que de fato você dorme. Quando você encurta esse período, você dorme mais rápido, você pega no sono mais rápido. E foi exatamente isso que a suplementação desse ativo mostrou. Em outro trabalho, quando o 5-HTP combinou-se com o GABA, além de encurtar o período de latência, melhorou a duração do sono, ou seja, a pessoa dormiu mais, e também a qualidade. Dormiu mais e melhor. Em situações de depressão, por exemplo, a suplementação de 5-HTP é bem-vinda, ela melhora os sintomas depressivos. Em um trabalho que foi feito com imipramina, mais o 5-HTP foi melhor no controle dos sintomas do que somente o medicamento isolado sem 5-HTP. Mas aqui eu faço uma ressalva muito importante. Se você é portador de depressão e faz uso de medicamento, principalmente os inibidores de recaptação de serotonina, eu não recomendo você usar o 5-HTP sem acompanhamento médico. O 5-HTP pode ser usado em pessoas que usam medicamentos e são depressivas, mas que estejam sob supervisão médica para ajuste de dosagem. Porque se você perder a mão, você pode ocasionar a síndrome serotoninérgica, que é bem grave, certo? Mas, de novo, pode ser usado. Outras situações em que o 5-HTP é muito bem-vinda é na fibromialgia. Estima-se que nessa população, os portadores desta condição possuem alteração no metabolismo da serotonina, então o 5-HTP pode ser muito interessante, sem contar que a serotonina atua na percepção de dor, na compulsão alimentar é muito bem-vinda também, na TPM para controle principalmente de oscilações de humor, para oscilações de doce, vontade de doce, pode ser interessante também na menopausa para controle das instabilidades de humor, para ajudar também na insônia. Nas enxaquecas, alguns trabalhos mostram que o uso do 5-HTP na enxaqueca diminui a frequência e a duração, também a intensidade das crises de enxaqueca quando elas acontecem. Ou seja, várias aplicações que você pode utilizar do 5-HTP. Em relação a possíveis efeitos colaterais que nós podemos encontrar, você pode ter diarreia, você pode ter sonolência excessiva, você pode ter a hipomania, você pode ter náuseas, vômitos, você pode ter dores abdominais, você pode ter agitação e se você abusar na dose, como eu falei, você pode ter a síndrome serotoninérgica, tá? Mas como eu sempre digo, todo e qualquer suplemento, medicamento tem efeito colateral. Não é porque eu citei aqui que obrigatoriamente você terá. Confesso que eu tenho muito poucos relatos de efeitos colaterais. Quando existem dos meus pacientes, se vocês me permitem trazer um pouco da minha prática agora, a gente consegue contornar isso muito fácil, os pacientes se adaptam,
não é uma coisa que impede o uso do 5-HTP. Combinado? Outra dica importante que pode ajudar é fazer cápsulas gastroresistentes. Isso auxilia você a suportar ou ter menos efeitos colaterais. Certo? Bom, em relação às contraindicações de fato, quem eu contraindicaria? Grávidas e lactantes, pessoas com problemas hepáticos graves, como hepatite, cirrose, problemas que têm metabolização, problemas de metabolismo hepático, pessoas com insuficiência renal, por conta da depuração do 5-HTP, pessoas com síndrome eosinofílica e pessoas com síndrome de Down, contraindicação absoluta, ok? Agora, contraindicações relativas, tá? Ou seja, a pessoa pode usar, mas eu faço algumas ponderações. Portadores de depressão que usam medicamentos para, principalmente os inibidores de recaptação de serotonina, Parkinson, esquizofrenia, bradicardia. Essas condições eu oriento fazer sob supervisão. Não é que usei e nunca me deu nada. Nós trabalhamos na medicina é com risco. Não existe exatidão na medicina. A medicina é uma questão de risco. Se você está em uma dessas condições e utiliza o 5-HTP, pode ser que não aconteça nada mesmo, mas o risco de acontecer algo é maior. Uma outra questão importante, não utilizar o 5-HTP isoladamente por muito tempo, ou seja, fazer somente a suplementação do 5-HTP muito tempo. Por quê? Os mesmos componentes que fazem a serotonina, que eu expliquei toda a cascata aqui do 5-HTP, esses agentes é os que produzem dopamina. E se você começa a priorizar só essa via da serotonina com 5-HTP, a da dopamina ela vai... E aí você melhora aqui e piora aqui. Não existe um tempo, 3 semanas, 4 semanas. Eu vou dar de novo, se vocês me permitem, trazer a minha prática. O que eu geralmente faço? Eu vou 4 semanas, 8 semanas, vou avaliando o meu paciente, a resposta do meu paciente, como que ele está evoluindo, como que ele está melhorando ou não. Associado a isso, eu faço também uma otimização das sequências da dopamina. Eu dou os dois substratos ao mesmo tempo. Desta maneira não tem competição. Você prioriza as duas vias ao mesmo tempo. Certo? Mas, de novo, não há uma regra, tem que ser 8 semanas e depois faz isso, faz aquilo. Geralmente eu vou dosando o tempo do meu paciente e eu otimizo as duas vias ao mesmo tempo. Certo? Em resumo geral, 5-HTP, prescrevo muito, é um ótimo ativo, tratamento adjuvante de insônia, ansiedade, depressão, vontade de doce pode ajudar também, compulsão, fibromialgia, enxaqueca, TPM, menopausa, veja quantas ações interessantes do 5-HTP. Gosto de sempre associar com vitamina B6 e com a L-teanina. L-teanina tem um vídeo meu aqui inteiro sobre o assunto, pode associar também o magnésio, tá? Isso seria um combinho aí para ansiedade e depressão, um combo coringa com diversas propriedades interessantíssimas, ok? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Mais uma vez, não é inscrito no canal? Clica aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho da notificação. E se fez sentido, se você gostou desse vídeo, clique no joinha e já deixa aquele like. Combinado? E nos vemos no nosso próximo vídeo.